Pronto. Então, essa é a análise de revogação. Agora, vamos pensar numa análise de anulação. Mesma história aqui, só que eu vou lhe dar um outro elemento. Mônica abriu sindicância porque ela tomou conhecimento que o Cebolinha tinha praticado uma infração prevista no 117, inciso 17, que é passível de suspensão. Mas a Mônica está com tanta raiva dele, que aplica a demissão. Esse ato é válido? Não. Ela é agente competente? Competente para aplicar a demissão é o presidente da República. A forma usada foi a certa? Não. A forma usada não foi a certa. Por que a forma usada? Porque vai ser PAD para apurar a demissão. E o objeto que ele praticou, o motivo, a análise do motivo, não gera demissão, gera suspensão. Então o ato é inválido. Aí ele é passível de analisando o elemento. Competência, analisando o elemento, forma. A apuração que ela fez por sindicância está errada e ela não é agente competente. Tranquilo aqui? Então, dentro dessa análise, é a anulação. Tudo dominado? Vamos para o intervalo? A gente volta já. Vamos falar na de extinção do ato, tá certo? A gente já começou, mas a gente vai terminar agora. E aí a gente fala da classificação e das espécies. A extinção do ato é o desfazimento do ato. O ato vai sumir do ordenamento jurídico. Nós temos 4 formas de extinção do ato. Essas 4 formas, elas estão previstas aí na sua apostila. Então, quais são as formas de extinção do ato? Primeiro, o ato pode ser extinto pelo cumprimento dos efeitos. O ato foi praticado, cumpriu todos os seus efeitos, ele vai ser extinto, né? Por exemplo, deferimento de férias. Aí o servidor vai lá, tira férias, passa os 30 dias, recebe um texto. Quando ele volta, aquele ato cumpriu os seus efeitos. Então, ele desaparece do mundo jurídico. Segundo, a extinção pode ser pelo desaparecimento do sujeito ou pelo desaparecimento do objeto. Por exemplo, a licença concedida a um servidor que... a licença para dirigir, não vou botar o servidor não, a licença concedida a um administrado para dirigir. Aí esse administrado sofre um acidente de carro e morre. Aquela licença ela vai sumir pelo desaparecimento do sujeito. E uma ordem para demolir uma casa que está na iminência de ruir. Um dia antes tem uma chuva e a chuva derruba a casa. Então aquele ato também vai sumir pelo desaparecimento do objeto. Então a gente tem cumprimento dos efeitos, desaparecimento do sujeito ao objeto, renúncia, a administração renuncia à prática do ato e pela retirada do ato. A nossa análise é pela retirada. Qual é o núcleo da retirada? Nós vamos ter uma conduta, que vai ser chamada de primeira conduta, e depois vai ser praticada uma segunda conduta. Essa segunda conduta é o ato que vai retirar do mundo jurídico a primeira conduta. A doutrina majoritária, ela classifica essa extinção pela retirada de 5 formas: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Então, essas são as formas de extinção do ato. A revogação, a gente já estudou. O ato que é desfeito por motivo de oportunidade e conveniência. Tá certo? Vou deixar a anulação por último. E aí, ó, o efeito aqui é o quê? Ex nunc. Nunca retroage, daquele momento pra frente, né? Então, a gente tem essa análise aqui, do efeito ex nunc. A cassação, ela vai acontecer, e para ela acontecer, eu vou ter que ter aqui a administração pública, tá? E eu vou ter aqui, ó, um particular. O particular, ele quer exercer o direito, fazer uso de bens ou desenvolver uma atividades. E aí ele vem até a administração demonstrar que atende os requisitos, para que a administração possa consentir o exercício de direitos ou desenvolvimento de atividade para eles. Isso está muito ligado ao poder de polícia.
abrir um comércio, ter licença para dirigir, autorização para porte de arma, licença para construir. Então, quando o particular quer exercer esses seus direitos ou desenvolver essas atividades, aí o que é que acontece? Ele vai até o poder público, demonstra que atende os requisitos. A administração vai praticar o primeiro ato, a primeira conduta, que está dentro da análise de consentimento. Que aí pode ser uma licença, pode ser uma autorização, pode ser uma permissão. E lá na frente, ela vai praticar uma segunda conduta, onde ela caça a primeira conduta. Por quê? Porque o particular vai deixar de cumprir os requisitos. Então, quando ele deixa de cumprir os requisitos, aí ela faz o instituto da cassação. Por exemplo, Cebolinha completou 18 anos e quer tirar a carteira de motorista. Aí o Cebolinha tira a carteira de motorista e começa a dirigir. Ali a administração praticou a primeira conduta, que foi a licença para dirigir. 6 meses depois, Cebolinha atropela e mata 10 pessoas. O que a administração vai fazer? Vai cassar a sua carteira de motorista. Então, aqui ocorre o instituto da cassação. Tá certo? Aí a gente tem o instituto da caducidade. Na caducidade, a gente tem a análise de atos normativos. Eu tenho uma lei, que eu vou chamar de Lei A. Aí essa Lei A vai autorizar a prática do ato. Autoriza a prática do ato. Lá na frente, eu vou ter uma Lei B. E essa Lei B, ela vai ser contrária à Lei A. Então, ela vai revogar tácita, né? Ou expressamente, parcial ou totalmente essa Lei A. Quando essa Lei B vem e ela revoga a Lei A partir daqui esse ato já não pode mais ser praticado. Aí eu tenho o instituto da caducidade. Tia Lídia me deu um exemplo e dou. A Lei A de um município autoriza donos de bares a colocar mesas e cadeiras nas calçadas. 5 anos depois, a Lei B vem e revoga a Lei A. Então, a partir daqui, esse ato já não vai mais existir, tá certo? Aí ocorreu o instituto da caducidade, tá bom? Só que eu quero lhe chamar a atenção para uma análise que o STJ vem abordando, que envolve direito administrativo, que é a análise de repristinação. O que é que você entende, o que é que você analisa quando você estuda direito constitucional? Que o Brasil não adota o instituto da repristinação, salvo quando isso vier expressamente em lei. Então, o que é que vai acontecer? Em regra, se lá na frente a Lei C, no futuro, revogou a Lei B e não mencionou nada, a Lei A não volta a valer. Mas se a Lei C revoga a Lei B e diz expressamente que a Lei A vai voltar, aí eu tenho o instituto da repristinação da lei. E o STJ entende que, consequentemente, eu tenho o instituto da repristinação do ato. Por quê? Porque aí, a partir daqui, o ato volta a valer. Então, o STJ diz, ó, eu não tenho só repristinação da lei, eu também tenho repristinação do ato. Porque aí a Lei C revogou a Lei B e disse expressamente que a Lei A voltava a valer. Consequentemente, aquele ato vai ser autorizado a ser praticado. Então, eu também tenho uma repristinação do ato, tá certo? E aí, finalmente, o instituto da contraposição. O que é que acontece aqui, ó? Eu vou ter um ato A e esse ato A vai produzir efeitos. Produz efeitos. Lá no futuro, vai ser praticado o ato B. Não necessariamente esse ato B tem que ser praticado, mas se ele for praticado, o efeito dele vai ser exatamente oposto do ato A, de forma que se contrapõe a ele e ele some. Por exemplo, uma nomeação e uma demissão. Não necessariamente eu vou ter demissão. Mas se eu tiver a demissão de um servidor, ela produz o efeito oposto da nomeação. Porque a demissão, ela rompe o vínculo da relação. Tá certo? Então, aqui eu tenho o instituto da contraposição. Tá bom? Porque aí o efeito é exatamente
oposto. Aí ocorre a extinção do ato. Então, em todas essas situações, a gente vai ter uma segunda conduta, onde a segunda conduta vai retirar a primeira conduta do ordenamento jurídico, tá? E aí, para finalizar aqui, ó, a que mais cai em prova, que é a anulação. Hoje, o que foi que você já aprendeu hoje? A anulação vai ocorrer quando eu tenho um vício de legalidade. O agente público vai pisar na bola em um desses elementos aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que a anulação aqui no Brasil, ela não ocorre só por vício de legalidade. Eu tenho mais 3 situações que ela pode ocorrer. Segunda situação, ferir princípios da administração. Eu posso ter uma conduta totalmente de acordo com a lei, mas que feriu o princípio da moralidade, ou que feriu o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, essa conduta ela pode ser anulada, tanto pela administração como pelo judiciário. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou ter uma farmácia aqui, tá? E nessa farmácia aqui eu tenho a Magali, dona da farmácia. Mas Magali só pensa em concurso público. Tá, Magali tá com as irregularidades na farmácia. E dentro dessas irregularidades, ela tá com soro vencido. Tem soro vencido, e esse soro vencido, soro fisiológico, vencido com 24 horas. Então, nós vamos fazer a análise desse soro vencido com 24 horas. Soro vencido com 24 horas é uma infração? Sim ou não? Sim. Na cabeça de vocês, essa infração é leve, média ou grave? Leve. Não mata ninguém, né, minha gente? Ou mata? Não mata, né? Pelo amor de Deus, não mata. Aí chega um agente da Anvisa. Esse agente da Anvisa vai fiscalizar. Quando ele chega aqui, tem infração. Qual é a análise da lei? Se eu tenho infração, ele pode aplicar a sanção. E o parâmetro dele de sanção vai ser: se a infração for leve, a sanção é leve. Se a infração for média, a sanção é média. Se a infração for grave, a sanção é grave. Então, ele é o agente competente, ele está autorizado por lei a fazer essa fiscalização e aplicar sanções, só que ele chega aqui, vê isso aqui e ele vai interditar a farmácia. Pergunta: ele praticou o ato conforme a lei? Sim, porque ele tem competência para interditar. Mas o que ele fez foi razoável? Não, porque era uma infração leve e ele praticou uma sanção grave. Então, ele praticou o ato conforme a lei, mas ele feriu o princípio da razoabilidade. Aí, esse ato pode ser anulado, tá certo? Embora ele não tenha ferido nenhum dos elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então, essa é a segunda análise de anulação. A terceira análise: abuso de poder. O abuso de poder é uma conduta arbitrária do agente público que pode gerar anulação. Eu tenho 2 modalidades de abuso de poder. Eu tenho o excesso de poder e eu tenho o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade. Então, nós vamos estudar agora o abuso de poder, tá certo? Ó, presta atenção. O abuso de poder tanto pode acontecer por ação, como pode acontecer por omissão. E vocês que estão estudando aí para Delta, vocês têm que ter um olhar mais apurado para isso, porque o abuso de poder, ele pode desaguar no que nós chamamos de abuso de autoridade, que é o quê? Crime, né? Então, o abuso de poder, ele pode ir lá desaguar no abuso de autoridade, tá certo? Que para vocês é crime, tá tipificado. Aí, o abuso de poder, ele é gênero e ele pode ocorrer nas 2 espécies: o excesso de poder e o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade.
Quando é que eu tenho excesso de poder? Quando o agente público, a princípio, é o agente competente, mas ele acaba ultrapassando os limites da sua competência. Ou seja, ele fere o que nós chamamos de elemento competência, que você já aprendeu que é um elemento vinculado, seja no ato vinculado, seja no ato discricionário. Quando é que eu tenho um desvio de poder ou desvio de finalidade? Quando a gente pratica um ato com um fim diverso que não aquele previsto em lei, que não atende o interesse público. Aí ele afeta o elemento finalidade, que também é um elemento vinculado. Como os dois elementos aqui são vinculados, não cabe revogação, só cabe anulação. Então, vou dar dois exemplos aqui para vocês. Lembra da Mônica, diretora do RH, que abriu um procedimento de sindicância para aplicar penalidade de suspensão até 30 dias e aplicou demissão? Ela cometeu um excesso de poder. Por quê? Porque ela ultrapassou os limites da sua competência. Ela não é agente competente para aplicar penalidade de demissão. Prefeito de Fortaleza tem um arqui-inimigo aqui, ó. Cebolinha, prefeito de Fortaleza, tem um arqui-inimigo. Capitão América. Pronto. Prefeito de Fortaleza, ó, tem um arqui-inimigo que é o Capitão América. E o Capitão América está irritando muito o prefeito de Cebolinha nas redes sociais. O prefeito de Cebolinha resolve desapropriar o imóvel. Fé no Senhor Jesus Cristo. Resolve desapropriar o imóvel que o Capitão América mora por vingança. Cometeu o quê? Um desvio de poder ou desvio de... A desapropriação pode ocorrer? Pode, mas ela tem que ser por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Ou por não se atender à função social da propriedade. Ela não pode ocorrer por vingança. Então, o que ele cometeu aqui foi um desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade, tá certo? Na contraposição, tem um ato, o ato A que é praticado e produz um efeito, e lá no futuro vai ser praticado um ato B que não necessariamente tem que ocorrer, mas que quando ocorre produz um efeito oposto e que faz com que esse suma do ordenamento jurídico, que é a ideia de nomeação e de demissão. Pronto? Pronto. Então a gente tem a análise de abuso de poder. Agora a gente vai para a última, a famosa teoria dos motivos determinantes. A famosa teoria dos motivos determinantes, que a gente vai estudar agora, tá certo? A famosa teoria dos motivos determinantes. Bora lá, ó, presta atenção. Teoria dos motivos determinantes, para a gente finalizar isso aqui. Você não pode confundir motivo com motivação. Motivo é elemento de validade do ato. Foi que a gente aprendeu que para um ato ser válido, ele tem que ter os 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, todo ato, para ser válido, ele precisa dos 5 elementos. Motivação é justificativa e explicação para a prática do ato. Nem todo ato precisa de motivação. Alguns atos precisam de motivação, mas alguns atos não precisam de motivação. Por exemplo, nomeação e exoneração para cargo em comissão. Não precisa de motivação. Ofícios de um departamento para almoxarifado pedindo o material do mês. Caneta, lápis, papel ofício. Isso não precisa de motivação. O que é que acontece aqui? A motivação, ela traz uma característica. Quando o administrador motiva, ele vincula o ato à sua justificativa. Na hora que ele vincula o ato à sua justificativa, se essa justificativa não corresponder à verdade, de fato, ou for juridicamente impossível, o judiciário pode fazer o controle quando acionado
o controle do ato, baseado na sua justificativa falsa ou juridicamente impossível, para poder anular o ato. E aí essa anulação é baseada na teoria dos motivos determinantes, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou ter aqui o prefeito de Fortaleza, ó. Prefeito de Fortaleza, Cebolinha, né? E o prefeito de Fortaleza recebe uma ligação do pai pedindo para nomear o filho de um amigo para o cargo de comissão. Aí ele faz a nomeação para o cargo em comissão do Cascão. Cascão vai assumir um cargo de comissão na Secretaria Municipal de Educação. Precisou justificar essa nomeação? Não. Cascão chega todo dia ele chega às 7h45, bate o ponto, faz o café de todo mundo e 8 horas começa a trabalhar. Todo dia ele faz isso, ele nunca chegou atrasado, nunca bateu o ponto atrasado. Um belo dia, o prefeito de Fortaleza recebe uma ligação do pai dizendo que tinha brigado com o pai do Cascão e queria que exonerasse. Ele pode exonerar? Pode. Ele precisa justificar? Não. Só que ele não quer ficar mal na fita. Aí ele vai exonerar alegando impontualidade. Na hora que ele exonerou e justificou, motivou, ele vinculou essa conduta a essa justificativa. Só que essa justificativa ela não é verdadeira, ela é falsa. O que é que vai acontecer? O Cascão pode ir lá no judiciário requerer a anulação dessa exoneração, mesmo sendo um ato discricionário. Por quê? Porque o judiciário ele não vai analisar o ato em si, ele vai analisar a justificativa. Aí no outro dia ele pode ser exonerado sem justificativa, tá certo? Mas ele não vai ficar com a ficha suja. Exonerado por impontualidade. Um outro exemplo que cai muito em prova é um administrador, um agente público, um prefeito, por exemplo, exonerar servidores ocupantes de cargo efetivo sobre a justificativa de corte por excesso de despesa com pessoal. E no mês seguinte, nomear outras pessoas. Então, essa justificativa, ela não corresponde à verdade dos fatos e ela está ferindo a lei. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que quando há exoneração por corte, por despesa de pessoal, não pode haver criação desse novo cargo de exoneração pelo prazo de 4 anos. Então, essa justificativa, ela fere a conduta. E aí, o judiciário pode ser acionado para anular. Agora, deixa eu só trazer uma análise aqui, ó. Toda vida que isso ocorre, a anulação baseada na teoria dos motivos determinantes, isso é em decorrência do vício no elemento motivo. Por quê? Porque você aprendeu que o motivo é a situação de fato, é a situação de direito. Ou ele mentiu com relação à situação de fato, ou ele tratou de uma situação de direito que não existe. Então, o vício vai acabar sendo no elemento motivo. Mas o que é que você precisa entender? Nem toda motivação vai gerar apenas vício de motivo. Ela pode também gerar vício de forma. Quando? Quando a lei exigir para a forma a motivação e ela estiver ausente. A lei exige, é preciso motivação, e aí não se motiva, aí o vício aí é de forma, por ausência de motivação. Então, a motivação, ela pode te levar para um vício de motivo. Quando for um vício de motivo, ela é baseada na teoria dos motivos determinantes. Ou ela pode te levar para um vício de forma. Quando? Quando a lei exigir a motivação e ela não for feita. A ausência de motivação, quando a lei exige, gera vício de forma. A ausência de motivação, quando exigida por lei, ela te leva ao vício de forma. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Passa a régua.